Você já sentiu que, apesar de tanto esforço, sua vida parece estar desconectada de algo maior? É como se, por mais que você tente, falta aquela paz profunda, aquela clareza que só pode vir de um propósito verdadeiro. A grande verdade é que muitos de nós estamos buscando soluções no lugar errado. Vivemos em um mundo que glorifica a pressa, o sucesso imediato e as aparências, mas ignora os fundamentos que realmente nos transformam. E se eu te dissesse que os maiores segredos para uma vida plena e alinhada com o propósito divino estão há séculos diante de nós, na Palavra de Deus? Pode parecer surpreendente, mas os hábitos bíblicos, quando colocados em prática, não apenas aproximam você de Deus, mas também trazem uma transformação real em todas as áreas da sua vida. Esses hábitos vão além de doutrinas religiosas. Eles são ferramentas práticas para vencer desafios, encontrar paz em meio às dificuldades e desenvolver um caráter que inspira os outros ao seu redor. O que faz deles tão especiais é que não são teorias inalcançáveis, mas passos simples, aplicáveis a qualquer pessoa que deseje viver uma vida cheia de significado. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir como virtudes como humildade, perdão, generosidade e coragem podem não apenas transformar a maneira como você vê o mundo, mas também como o mundo responde a você. Imagine ser capaz de enfrentar qualquer conflito com serenidade, enxergar as provações com esperança, ou se tornar uma pessoa cuja presença traz paz e inspiração. Isso não é apenas possível, é o plano de Deus para você. Agora, vou te guiar por cada um desses hábitos transformadores, revelando como aplicá-los no seu dia a dia, de forma prática e acessível. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e crescimento que não só mudará a sua visão de mundo, mas também o conectará profundamente com o Criador. Está pronto para começar? Porque o que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. A humildade, no sentido mais puro, é reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus. Ela não busca holofotes ou aplausos, mas um coração quebrantado que compreende sua pequenez diante da grandeza divina. Imagine o jardineiro que cuida de sua planta rara com dedicação, sem esperar aplausos. Seu foco está no crescimento da planta, não na sua própria glória. Esse é o modelo de vida que Deus espera de nós. O rei Davi ilustra isso perfeitamente. Mesmo sendo um líder poderoso, ele não hesitou em admitir seus erros e se prostrar diante de Deus em arrependimento genuíno. Salmo 51:17 reflete essa postura. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdadeira humildade não se esconde por trás de máscaras, mas se apresenta de forma autêntica diante do Criador. Na sociedade atual, onde as redes sociais muitas vezes promovem a vaidade, somos tentados a buscar validação externa, mas a Bíblia nos ensina o oposto. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Pratique isso no dia a dia, ao escolher silenciar seu ego e abrir espaço para o outro, seja ouvindo mais ou ajudando sem esperar nada em troca. Ser humilde também é reconhecer as bênçãos nas pequenas coisas. Da próxima vez que você for elogiado, responda com gratidão, mas direcione o mérito para Deus. Quando criticado, respire fundo e reflita. Afinal, a humildade nos ensina a olhar para nós mesmos com honestidade e não com dureza. É sobre crescer sem se vangloriar. Jesus, que lavou os pés de seus discípulos, nos mostrou que a maior expressão de humildade é o serviço. Ele, sendo Deus, escolheu descer e servir. O que isso diz sobre como devemos viver?
Abrace essa postura em seus relacionamentos, no trabalho e em momentos de conflito. Afinal, a humildade verdadeira nos prepara para buscar a justiça de forma compassiva e reta. A busca pela justiça não é apenas um ato de indignação contra o errado, mas um compromisso com os padrões de Deus. Essa justiça transcende as leis humanas, enraizando-se no amor, na compaixão e na restauração. Daniel, em meio às pressões políticas da Babilônia, exemplificou isso ao manter sua fidelidade a Deus, orando 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Sua integridade mostrava que a verdadeira justiça nasce de um coração alinhado com o Espírito Santo. No dia a dia, a justiça vai além de grandes causas. Ela começa nas pequenas escolhas. É ser justo nas palavras, tratar as pessoas com dignidade e cumprir promessas. Imagine defender um colega injustamente acusado no trabalho ou ajudar alguém em necessidade sem esperar algo em troca. Cada ato, por menor que pareça, reflete o caráter de Deus e sua justiça redentora. O vídeo destaca que a justiça divina não busca vingança, mas restauração. Miqueias 6:8. Resume bem isso. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ao praticar essa justiça, nos tornamos agentes de cura em um mundo quebrado. Isso inclui perdoar quem nos prejudicou e dar voz aos marginalizados, mesmo que seja um caminho solitário e desafiador. Ser justo também exige coragem, pois implica ir contra o fluxo da sociedade. Muitas vezes, as decisões corretas são impopulares ou difíceis. No entanto, a justiça que agrada a Deus requer que coloquemos seu propósito acima de nossa conveniência. Pense no exemplo de Daniel. Ele arriscou a vida para manter sua integridade, mas Deus honrou sua fidelidade. Ao abraçar a justiça divina, nos aproximamos do coração de Deus e nos tornamos instrumentos de sua vontade. É um convite a agir com amor, empatia e verdade, mesmo nas situações mais adversas. E assim, ao praticarmos a justiça, somos preparados para o próximo passo. Aprender sobre o perdão, a chave que liberta e transforma corações. O perdão é como uma chave que abre as portas do coração para a paz e a liberdade espiritual. Não é um ato simples, mas uma decisão poderosa que reflete o próprio caráter de Deus. Jesus, enquanto estava na cruz, nos deu o maior exemplo ao orar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Esse perdão não veio de fraqueza, mas de força divina, demonstrando que perdoar é libertar-se do peso da amargura. No cotidiano, o perdão pode parecer impossível em situações de traição ou dor profunda. Contudo, Mateus 18:22 nos ensina a perdoar, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso não significa ignorar o erro, mas liberar o ressentimento que nos consome. Experimente praticar o perdão começando por situações menores, como um desentendimento com um amigo ou familiar. Pequenos passos conduzem a grandes mudanças. Perdoar também é um ato de graça. Assim como Deus nos perdoou de uma dívida impagável, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Pense na mágoa como uma mochila cheia de pedras. Cada perdão concedido alivia o peso, permitindo que caminhemos com mais leveza. Esse processo não é fácil, mas é transformador. Ore para que Deus lhe conceda força e sabedoria para perdoar. Muitas vezes, acreditamos que o perdão é para o benefício do outro, mas, na verdade, ele é um presente para nós mesmos.
Quando não perdoamos, nos tornamos prisioneiros do nosso próprio ressentimento. O perdão, por outro lado, nos liberta para vivermos em paz e sermos mais parecidos com Cristo. Afinal, Jesus nos ensinou que a verdadeira justiça se encontra na misericórdia. Ao abraçar o perdão, abrimos espaço para a cura e a renovação, tanto em nossa vida quanto nos nossos relacionamentos. E ao trilhar esse caminho, somos levados a outro aspecto essencial: a sinceridade. Pois perdoar de verdade exige um coração honesto e transparente. Quer saber mais? Continue comigo. A sinceridade é como um espelho limpo que reflete nossa verdadeira essência, sem manchas ou distorções. Ela não permite falsidades, nem diante de Deus, nem das pessoas. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, é um alerta claro. Ao tentar enganar os apóstolos e o Espírito Santo, foram punidos severamente. Isso nos mostra que Deus não valoriza aparências, mas a verdade que vem de um coração íntegro e transparente. Ser sincero não significa expor tudo sem filtro, mas viver de forma autêntica, sem máscaras. Pense no impacto de um elogio genuíno ou de uma conversa honesta. A sinceridade cria pontes e promove confiança nos relacionamentos. Por outro lado, quando nos escondemos atrás de falsidades, acabamos nos afastando de quem realmente somos e das pessoas que amamos. Pratique isso sendo honesto em coisas simples, como admitir um erro ou expressar gratidão. Jesus foi enfático ao criticar a hipocrisia dos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Eles aparentavam pureza exterior, mas eram cheios de corrupção por dentro. A verdadeira sinceridade começa no coração, quando escolhemos ser autênticos sem buscar aplausos ou esconder nossas falhas. Reconhecer nossas fraquezas é o primeiro passo para permitir que Deus trabalhe em nós. No dia a dia, a sinceridade é um exercício constante. Seja no trabalho, em casa ou na igreja, ela exige coragem para dizer a verdade com amor, mesmo quando é desconfortável. Se algo incomoda em um relacionamento, expresse-se com respeito. Se errou, peça desculpas. Esses pequenos gestos são demonstrações práticas de um coração sincero. Viver com sinceridade nos conecta profundamente com Deus e com os outros. Quando abrimos mão das aparências, encontramos liberdade para viver na luz da verdade divina. E é nesse espaço de autenticidade que aprendemos o valor da fidelidade, especialmente nas pequenas coisas. Vamos explorar isso juntos? A fidelidade nas pequenas coisas é o alicerce de uma vida alinhada com o propósito de Deus. A parábola dos talentos, Lucas 16:10, nos lembra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Não é sobre a grandiosidade do que fazemos, mas sobre a constância com que executamos até as tarefas mais simples. José, no Egito, é um exemplo vivo disso. Antes de ser governador, ele foi fiel em tudo, mesmo quando parecia invisível. Nas rotinas diárias, ser fiel pode parecer algo pequeno, mas tem um impacto poderoso. Cumprir horários, honrar promessas ou simplesmente fazer o melhor no trabalho são maneiras de demonstrar fidelidade. Imagine o impacto de um pai que sempre cumpre sua palavra com os filhos, ou de um funcionário que entrega excelência sem buscar reconhecimento. Esses pequenos atos ecoam grandes valores. Essa fidelidade não passa despercebida aos olhos de Deus. Ele observa como tratamos as responsabilidades que nos foram confiadas, ainda que pareçam insignificantes. Gênesis 39:6 nos diz que Potifar confiou tudo a José, pois sabia que ele era confiável. Essa atitude o preparou para receber ainda mais de Deus.
Se você sente que está preso em pequenas tarefas, lembre-se, Deus está moldando seu caráter para algo maior. Mas como praticar isso? Comece sendo consistente. Se prometeu algo, cumpra. Se assumiu uma responsabilidade, leve-a até o fim. Pode ser ajudar alguém em um projeto ou dedicar um tempo de qualidade à família. Não subestime o impacto desses gestos. A fidelidade em pequenas áreas abre portas que só Deus pode revelar. E assim, enquanto somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos capacita para missões maiores. Essa prática de dedicação sincera nos prepara para sermos mais generosos, não apenas com nossos recursos materiais, mas também com nosso tempo, atenção e amor. Vamos explorar essa generosidade transformadora no próximo tópico. A generosidade verdadeira transcende a simples doação de bens materiais. Ela nasce de um coração disposto a se entregar ao próximo sem reservas. A história da viúva que deu 2 pequenas moedas no templo, Marcos 12, 41, 44, é um exemplo profundo disso. Jesus observou que, enquanto outros davam do que lhe sobrava, ela entregou tudo o que tinha, demonstrando fé e confiança absolutas em Deus. No cotidiano, a generosidade pode ser demonstrada de muitas formas, além do financeiro. Um ato simples, como oferecer tempo para ouvir alguém que está passando por dificuldades, pode ser tão impactante quanto um presente valioso. Que tal dedicar uma tarde para visitar um amigo que você não vê há tempos ou ajudar alguém com uma tarefa complicada? A verdadeira generosidade reflete o amor de Deus, que sempre nos dá sem medida. A Bíblia nos desafia a sermos generosos até com quem não merece, segundo os padrões humanos. Lucas 6,35 nos ensina: amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Esse tipo de generosidade nos aproxima do caráter divino, mostrando que não dependemos do reconhecimento humano, mas buscamos agradar ao Pai Celestial. Dar com alegria é outro princípio essencial da generosidade. 2 Coríntios 9:7 nos lembra: Deus ama quem dá com alegria. Não se trata de quantidade, mas da atitude do coração. Um gesto generoso, feito de coração aberto, tem um impacto que vai além do que podemos imaginar. Ofereça o que você tem, seja tempo, atenção ou amor, e confie que Deus multiplicará. Quando vivemos uma vida generosa, somos transformados, pois passamos a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Essa atitude nos prepara para agir com coragem e manter a fé, mesmo em meio aos desafios. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. A coragem na fé é um ato de confiança que transcende o medo e se firma na certeza de que Deus está no controle. Pedro e João exemplificaram isso ao continuarem pregando sobre Jesus, mesmo sob ameaça do Sinédrio. Atos 4, 19, 20. Suas palavras: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, mostram a força de uma fé inabalável, mesmo diante de riscos significativos. No dia a dia, ter coragem na fé pode significar se posicionar por valores cristãos em um ambiente que desafia esses princípios. Imagine recusar uma proposta que vai contra sua integridade, mesmo sabendo que isso pode custar uma oportunidade. Esse tipo de coragem mostra que sua confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que sempre honra aqueles que permanecem fiéis. O profeta Daniel é outro exemplo poderoso. Ele não abandonou sua prática de orar 3 vezes ao dia, mesmo quando isso poderia levá-lo à morte. Sua coragem em obedecer a Deus, acima de qualquer decreto humano,
resultou em uma das maiores demonstrações de livramento divino, sua salvação da cova dos leões. Daniel 6. A coragem na fé, portanto, não elimina o medo, mas permite agir apesar dele. Essa coragem também nos capacita a enfrentar perdas e desafios. Em João 16:33, Jesus disse: "No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo." Quando confiamos que Deus já venceu por nós, podemos enfrentar qualquer adversidade com a cabeça erguida. Isso pode significar desde superar críticas até permanecer firme em uma decisão impopular, mas correta. Ao cultivar coragem na fé, nos tornamos exemplos vivos do poder de Deus em ação. Essa força interior, moldada pela confiança, nos conduz a algo ainda mais profundo: encontrar alegria, mesmo em meio às provações. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas de uma confiança inabalável no plano de Deus. Paulo, mesmo preso, escreveu sobre regozijar-se no Senhor. Filipenses 4:4, mostrando que a alegria cristã é uma escolha baseada na fé e não nos sentimentos momentâneos. Essa alegria é um testemunho poderoso para o mundo, revelando que nossa esperança está em algo maior. No dia a dia, é desafiador manter a alegria diante de dificuldades, mas a Bíblia nos encoraja a isso. Tiago 1:2-3 nos diz: "Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois a prova da sua fé produz perseverança." Encarar os problemas com uma perspectiva divina muda tudo. Experimente agradecer por pequenas bênçãos em meio aos desafios. Isso ajuda a manter o coração grato e focado no que realmente importa. A alegria também é um fruto do Espírito Santo, e cultivá-la envolve uma conexão constante com Deus. Dedique tempo à oração e à leitura da Bíblia, especialmente nos dias difíceis. Esses momentos de intimidade com Deus renovam nossa força e nos lembram de que não estamos sozinhos. Além disso, canções de louvor são uma forma poderosa de encher o coração de alegria, mesmo em momentos de luta. Ser uma pessoa alegre em meio às provações não significa ignorar a dor, mas escolher confiar em Deus apesar dela. Pense na metáfora de um barco que enfrenta tempestades. A alegria é como a âncora que o mantém firme. Você pode demonstrar isso ao encorajar outras pessoas que estão passando por dificuldades, espalhando esperança e mostrando que Deus é fiel em todas as situações. Essa alegria inabalável é o que nos fortalece para discernir e seguir a orientação do Espírito Santo, especialmente quando enfrentamos decisões difíceis ou desafios inesperados. Afinal, é na sensibilidade ao Espírito que encontramos direção e propósito. Vamos mergulhar mais fundo nisso em seguida. A sensibilidade ao Espírito Santo é como um farol que guia nossas escolhas em meio à escuridão do mundo. Paulo e seus companheiros, em Atos 16:6-7, seguiram a direção do Espírito ao evitar ir para a Ásia. Essa obediência não foi baseada na lógica humana, mas em uma comunhão íntima com Deus, que os conduziu ao propósito divino. Ser sensível ao Espírito exige atenção constante e um coração disposto a ouvir. No dia a dia, isso pode ser cultivado por meio da oração e da meditação na palavra de Deus. Antes de tomar uma decisão importante, reserve um momento para buscar a orientação divina. Pode ser tão simples quanto um "Deus, me mostre o caminho", ou um período de silêncio em que você esteja receptivo ao que Ele tem a dizer. A prática de pausar para ouvir o Espírito pode evitar escolhas precipitadas e trazer paz ao coração. Essa sensibilidade também nos ajuda a reconhecer oportunidades de servir e abençoar outras pessoas. Muitas vezes, o Espírito nos leva a ajudar alguém, seja com palavras de encorajamento ou um gesto de generosidade. Um exemplo prático é perceber quando um amigo precisa de apoio emocional ou quando um estranho precisa de uma palavra de conforto. Esses momentos são evidências do Espírito trabalhando em nós.
Além disso, o Espírito Santo nos ensina a discernir o certo do errado, mesmo nas situações mais sutis. Ele é descrito como um conselheiro em João 14:26, ajudando-nos a compreender as verdades espirituais e aplicá-las na vida cotidiana. Confie que Ele lhe dará clareza, mesmo quando tudo ao seu redor parecer confuso. Basta pedir: Espírito Santo, conduza-me à sua verdade. Viver com sensibilidade ao Espírito Santo nos prepara para enfrentar os conflitos da vida com graça e sabedoria. Isso nos leva ao próximo aspecto fundamental: o poder da oração e do silêncio em meio a desafios. Vamos explorar juntos como esses elementos nos conectam ainda mais a Deus. A oração e o silêncio são armas poderosas para enfrentar conflitos com sabedoria e serenidade. Jesus nos deu o maior exemplo disso ao permanecer em silêncio diante de Pilatos, Mateus 27:16, confiando na justiça divina em vez de reagir impulsivamente. O silêncio nesses momentos não é sinal de fraqueza, mas de força e autocontrole, demonstrando total confiança em Deus. No cotidiano, somos tentados a responder imediatamente quando somos confrontados ou provocados. No entanto, um momento de silêncio pode evitar palavras que seriam ditas no calor do momento e que poderiam ferir. Antes de reagir, experimente fazer uma oração rápida: Senhor, guia minhas palavras e ações. Essa pausa pode mudar completamente o rumo da situação, trazendo paz ao invés de mais conflito. A oração, em especial, é uma forma de entregar nossas batalhas a Deus. Filipenses 4:6-7 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em conflitos, levar nossas preocupações a Deus primeiro nos dá clareza e força para agir com sabedoria e amor. O silêncio, por sua vez, também nos ajuda a ouvir. Não apenas os outros, mas também o que o Espírito Santo nos sussurra em meio ao caos. Provérbios 17:28 ensina que até o tolo parece sábio quando cala. É nesse espaço de quietude que Deus fala ao nosso coração, nos mostrando o caminho certo a seguir, seja para resolver um conflito ou simplesmente para suportá-lo com paciência. Ao praticar oração e silêncio, aprendemos a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias habilidades. Essa postura nos transforma e fortalece, nos aproximando ainda mais do caráter de Cristo. Agora que você descobriu os poderosos hábitos bíblicos que transformam vidas, a pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é um guia vivo, cheio de sabedoria prática para enfrentar os desafios do dia a dia. Mas só saber não basta. A verdadeira transformação acontece quando decidimos aplicar esses ensinamentos passo a passo em nossas escolhas diárias. Já imaginou o impacto que pode causar na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor se começar hoje mesmo? Que tal praticar humildade em seus relacionamentos, estender perdão àquela pessoa que você vem evitando ou dedicar um tempo de qualidade à oração? Cada hábito é um tijolo na construção de uma vida que reflete o propósito e o amor de Deus. Você está disposto a dar esse passo? Lembre-se, Deus não busca a perfeição, mas disposição. Ele quer caminhar com você, guiá-lo e moldá-lo para que você alcance todo o potencial que Ele planejou. Então, por que não começar agora? Qual hábito você vai escolher praticar hoje? E mais importante, qual transformação você espera ver em sua vida ao tomar essa decisão? Se quiser continuar aprendendo e se aprofundando nesses assuntos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui sempre haverá espaço para explorar mais sobre como a palavra de Deus pode transformar sua vida. Compartilhe suas experiências e deixe seus comentários. Eu adoraria ouvir como Deus está trabalhando em sua jornada.